Olá, amigos! Ao som de Viper, Living for the Night, música dos anos 90, hein? Muito bom. Nessa época eu ainda tinha banda. Tudo certo com vocês aí? Maravilha? Olha nós aí de novo, mais um vídeo, beleza? Vamos começar agradecendo a Deus mais uma vez por você estar aí assistindo e por eu poder estar aqui gravando. O vídeo de hoje, alguns assuntos, né? Não tantos assuntos, mas alguns assuntos. O primeiro deles, o vídeo em que eu fiz, né, algumas modificações na Sitcom HD, eu tô tendo um monte de problema, porque assim, eu já gravei 4 versões do vídeo, todas elas eu subo com músicas diferentes e o YouTube não tá aceitando, ok? Eu não sei qual é o problema do vídeo, tá? Então assim, infelizmente ou felizmente, as plataformas têm isso, elas às vezes, sei lá, liberam aquilo que elas querem. Eu tô passando, eu não manjo muito, mas eu vou resolver. Enquanto isso, tinha um outro contexto para poder colocar e até mesmo para poder saber se o problema sou eu, é o canal, o que que é, entendeu? Eu resolvi optar por poder colocar uma informação de algo que que eu tenho recebido bastante pergunta no Instagram, ok? Que é perda de potência, desempenho na scooter, tá? As pessoas notam isso às vezes e aí a gente desenrola um motovlog aí depois. Um outro assunto que eu queria levar para vocês, que também vai estar no vídeo, um acidente que aconteceu com um blogueiro aí, acho que é Motoca Cachorro o nome dele. Papai, tá balançando pra caralho. Nossa. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Eu não reparei em detalhes do vídeo como velocidade. A única coisa que eu me atentei foi, obviamente, alguns comentários, né? O pessoal mais emocionado, sempre tem, né? Uns pra criticar e outros pra tentar. Ocorre que assim, a moto dele, né? Tem algo em comum com a Sitcom, por exemplo, né? E com algumas scooters também, que é o shimmy, né? Ocorre que o shimmy trabalha numa frequência, tá? Como ele é uma onda de ressonância que vem do contato do pneu com o solo, tá? De acordo com em uma determinada velocidade, ocorre que um fator é primordial para que isso ocorra, tá? Que o peso esteja concentrado mais na traseira. Aí você vai me dizer, nossa, Deco, mas a moto dele é uma Big Trail, não tem peso na traseira. Pois é, não tem peso na traseira a 80 km por hora, a 100 km por hora, né? Tecnicamente, uma Big Trail, para quem até mesmo para quem é leigo, né? Você sabe que o centro de gravidade de uma moto desta é mais alto, né? Do que uma Speed, do que uma Naked, né? Enfim, de uma Custom mais ainda, né? Acontece que em altas velocidades todo veículo enfrenta o vento, né? E a aerodinâmica é quem trabalha para corrigir esse problema, certo? Certo. Aí nós nos deparamos com uma moto com centro de gravidade alto a 200 km por hora, ou seja, 180, não sei qual é a frequência de velocidade que ele estava, enfrentando já o arrasto aerodinâmico. Pode ter se deparado com uma corrente de vento que fez com que a frente ficasse ainda mais leve, criando com isso o shimmy. Só que um shimmy a 60 por hora, como na Sitcom, por exemplo, tá? 60 por hora ela shima, ó. Vocês conseguem ver suavemente, tá? Reduziu bastante com a bolha, porque a bolha cria resistência aerodinâmica, tá? E com isso, vou dar uma forçada na frente da motoca para baixo, mesmo ela tendo a traseira mais pesada que a frente. Ocorre que a 200 km por hora, recebendo uma corrente de vento, levantou um pouquinho, né? Que seja milimetricamente aí, ó que beleza. Milimetricamente à frente da Big Trail dele, né? Fez com que ele tivesse shimmy, ele perdeu o controle, porque entenda bem, você tá com a frente desse jeito, certo? Isso aqui é o que o shimmy faz. Aí você se assusta e resolve frear. Se você frear com a frente, ela estando assim, você vai perder o controle. Se você frear com o traseiro, você vai levar o peso ainda mais para trás, entende? Quando você freia com o traseiro, você promove o arrasto, ou seja, a frente não vai corrigir o problema que ela está enfrentando.
Qual seria a solução técnica para isso? Acelerar, tá bom? Começou a chimar principalmente nessa faixa de velocidade, acelera para sair dessa frequência e dessa corrente de vento. É óbvio, tá? Mas é óbvio que nós, em condições normais, no trânsito de São Paulo, a 60 por hora, que beleza, entrando sem olhar, de boa, conversando com vocês, essa reação é natural, tá? Ah, tudo bem, você faz isso. A teoria é linda, tá? Então, assim, a teoria é maravilhosa. Isso não é para criticar ou para dizer que ele não tem experiência, né? Não sei, eu não o conheço, tá? Eu só posso dizer para vocês que, assim, para conseguir ficar livre desse tipo de problema, teria que ser uma moto de uso contínuo, para você conhecer muito mais a moto do que um rolê de final de semana, tá? A gente não passa todas as experiências possíveis com uma moto rodando só de final de semana. Outra questão que fica é que, assim, no sangue frio, às vezes você consegue ter a reação natural, que seria acelerar. Porém, não é todo mundo que consegue isso, tá? Eu recentemente me envolvi num acidente aí, pra quem não sabe, um evento. A câmera vive cortando aqui. 4 faixas. Eu estava na terceira faixa. 2 faixas viram para esquerda e 2 faixas vão reto. Eu ia reto, estava na terceira faixa da esquerda para direita. A pessoa que estava na primeira faixa resolveu mudar o caminho, tá? Num sábado à tarde, de sol, tudo tranquilo, né? Resolveu mudar o caminho e bruscamente jogou o carro de uma vez para a faixa da direita, onde eu estava, ok? Acertou a lateral da moto com violência, tá? Eu consegui segurar a moto, mas a moto teve danos materiais, né? Apesar de não ter ido pro chão, mas eu consegui, entre aspas, né? Mas, assim, estragou bastante o carro da pessoa. A moto não estragou tanto quanto se tivesse caído no chão, né? Isso quer dizer para quê? Quem estava atrás, quem viu, quem estava ao redor, falou assim: caramba, como é que o cara... Foi uma reação natural. Pode ser que eu tivesse caído, podia ser, tá? Podia ser que eu tivesse tomado um bruta rola, tivesse me arrebentado. Todo mundo pode, né? Mas não foi a vontade de Deus nesse momento, ok? Eu quero dizer com isso que às vezes aconteceu isso, né? Com o rapaz, o blogueiro aí e tal, mas há males que vem pra bem, né? Foi um bruto susto e tal. Aconteceu algo também que as pessoas não se dão conta, que é quem grava em rede social, tá? Quem grava e coloca material em rede social e tal, pode criar provas contra si mesmo no caso de um sinistro, tá? Você tá a 200 por hora numa rodovia que a velocidade é 120, e aí você sofre um acidente, grava, joga em rede social, a companhia de seguro também encontra seu vídeo, né? E é lá eles vão ver a sua velocidade e vão dizer pra você: amiguinho, você assumiu o risco, você agravou o risco, na verdade, né? Chama-se agravamento de risco, e eu não vou te pagar, tá bom? Você resolveu pilotar como se não houvesse amanhã, não vou te pagar, tá? Então, uma coisa é você sofrer um acidente, fazer o descritivo do acidente, e outra coisa é você gravar, jogar em rede social. Então, assim, o volume de visualizações que a pessoa ganhou provavelmente vai repor esse prejuízo aí, né? Porque a companhia de seguro não vai pagar, né? E aí automaticamente você ganha uma estrelinha, né? No tempo de escola. As outras companhias de seguro ficam espertas com a pessoa agora, né? Porque já sabe. Em contrapartida, né? Vamos pensar o seguinte: você compra lá uma Hayabusa, você compra uma Red, você compra, sei lá, uma SS1000. A companhia de seguro acha que você vai andar a 80 por hora na rodovia, acha que você vai andar a 120 na rodovia com uma moto nesse patamar. Fala sério, né? É buscar meios de não pagar, né? Sabemos nós, tá? Infelizmente não existe um contexto que sirva para poder mediar um eventual problema com uma companhia de seguro. Acontece que, no meu caso com a Porto Seguro, eu sou terceiro, tá? E a Porto Seguro entendeu que não ia me pagar e tal, então, assim, vou brigar. Eu já sei que o fato de eu brigar com a Porto Seguro vai me criar problemas num eventual seguro novo com eles, porque vão ter meus dados, eu vou para uma lista, né,
de personas não gratas, ok? E sei que eles vão dificultar todo e qualquer seguro novo que eu queira fazer com a Porto Seguro, ok? No caso da Suhai lá, como o vídeo viralizou, né? O nome bonito, né? Viralizou, né? Quase 500 mil visualizações do vídeo do acidente do rapaz lá, né? Eu não vou entrar no contexto do que é certo e do que é errado, mas entendo o seguinte, eu não estou dizendo que isso seja a regra e tampouco que isso seja certo. Porém, existe uma grande incidência de situações nas quais o proprietário não vai andar de acordo com o que deveria. Então, assim, a companhia de seguro finge que não, ele é um bom moço, né? Ele vai andar a 120 na Bandeirantes, a 100 na Anhanguera, né? A 110 na Dutra, né? E aí, quando o problema acontece, eles colocam que o motorista, o proprietário, assumiu o risco. Se certo ou se errado, eu não sei. De fato, não é fingir, né? Vamos fingir? Então, você finge que vai andar direito, eu finge que eu vou cobrir o seguro. Se você não andar direito, eu não te pago, né? Então, assim, ambos fingindo. Então, fique muito atento às letras miúdas da sua pólice de seguro, tá? Que, por exemplo, um pessoal que costuma fazer off-road com scooter aí, tá? Sim, você corre o risco de não receber, tá? Num eventual acidente com a sua scooter, se você tiver numa estrada de terra, eles podem alegar mau uso. O que impede, né? Uma vez que o scooter é um veículo urbano, não é feito para off-road, aí eles vão lá e determinam. O que impede? Você vai ficar sem receber, vai ter que entrar com advogado, né? E gastar dinheiro e ficar sem receber. Entende? Isso abre uma porta para um monte de outras interpretações das quais nós sempre vamos perder. O foco que é sempre fazer com que o consumidor perca, tá? O outro vídeo que eu falei aqui, os nomes das companhias de seguro e tudo mais, teve muito pouca visualização. Por que será, né? Enfim, vamos falar de manutenção, né? Que é o foco do canal aí. Eu vou mostrar alguns pontos para ajudar você, né? Se está perdido aí no relacionamento com o seu mecânico, nas questões de diagnóstico de desempenho e força, tá? Potência, ok? E aí a gente volta no finalzinho aí. Até já. Hoje da zona leste de São Paulo, região do Tatuapé, sempre circulando, né? Bom, conforme, né, comentei aí, a relação da informação do vídeo de hoje é perda de potência e desempenho. Nossa, Deco, minha moto tá fraca, eu levei na oficina ABC ou D, XYZ, sei lá eu, não importa a oficina, limparam o CVT, melhorou, mas não resolveu. Pois é, diversos fatores fazem uma scooter perder a força, tá? Várias coisas. Primeira delas, verifique se o posto de combustíveis que você está abastecendo, se não trocou de administração e se você abastece sempre no mesmo, tá? Na dúvida, tire um pouco do combustível que está no tanque para poder dar uma olhada, tá? É uma das questões, pode ser combustível, tá? Passando isso, não, nossa, Deco, não é combustível, eu tenho certeza, ponho minha mão no fogo. Tá bom, vamos para o segundo ponto. Recentemente, se você fez alguma manutenção, né, com um mecânico conhecido ou não, tá? Mas se você fez principalmente troca de óleo, tá? Se você trocou o óleo da sua scooter recentemente, ou por desconhecimento, ou por falha, ou por negligência, alguns mecânicos acabam colocando mais óleo do que comporta, tá? No motor da sua scooter aí. Algumas vão 700 ml, o cara vai lá e coloca 1 litro. Algumas vão 900 e o cara coloca 1 litro, tá? E isso faz com que a motoca perca o desempenho, tá? Quando ela roda com mais óleo do que deveria, ok? Esse é um outro ponto. Como você consegue ver isso? Colocando a moto num piso plano, né? Ou de um dia para o outro, ou esperar o óleo ter o tempo suficiente para descer e medir pela vareta do óleo, tá? Essa é uma questão que pode fazer aí com que a sua scooter também perca força, tá? Ah, mas não é o óleo, não é o combustível. Outro ponto, né? Carburação, tá? Então assim,
Com o passar do tempo, quando a scooter é carburada, é claro, né? Com o passar do tempo, é natural que a carburação precise passar por uma limpeza, tá? Giclês, né? Limpar, tá? Limpar a carburação, ela também tem influência no desempenho da motoca, ok? Então, se tiver carburador sujo, você vai ter perda de força, ok? Você percebe isso como? Quando você der mão na motoca, você perceber que ela ficou pesada, tá? Como se alguém estivesse segurando a rabeta dela, tá? Ela fica... A gente chama um termo vulgar conhecido, ficou gorda, tá? Acelera e tipo, ficou meio gorda. Carregado hoje tá embaçado. E aí, bom, tenho certeza que não é carburação, minha moto é injetada, não acendeu nenhuma luz de injeção, tá tudo certo. Outro item que faz perder, né? Vela, tá? Então assim, a função da vela é gerar para a combustão a faísca, ok? Nada mais que isso, tá? Então assim, alguns heróis acabam colocando vela de iridium, como por exemplo aqui na Citicon, tá? Colocou vela de iridium aqui, vai ter um problema, amiguinho. Se fizer uma viagem longa aí, ó, ou vai reduzir drasticamente, mais drasticamente, a vida útil do cilindro e do pistão da sua scooter aí, tá? Porque ela vai gerar um aquecimento maior do que o necessário, tá? Porque não é um motor de alta performance, ok? A vela original e tal, a vela da scooter pode estar velha, pode estar sem centelha, né? Pode estar velha. Isso também compromete o desempenho da motoca, bem como até mesmo o consumo. Analisou isso aí? Nossa, Deco, eu tô listando aqui, por enquanto não foi nada disso que você falou. Tá, então aí saímos desses quesitos para partir para motor. O motor perdeu a força. Qual o motivo dele perder a força? Vida útil, tá? Completar óleo, óleo não, cuja especificação não é a ideal da sua scooter, tá? Essas coisas todas fazem com que reduza a vida útil do motor da sua scooter, tá? Ah, mas eu troco o óleo. O que acontece? Por exemplo, você pega uma scooter que tem a tendência de baixar óleo, como uma NMAX, por exemplo. A NMAX consome óleo, tá? Naturalmente ela consome óleo. Então assim, o que acontece? O cara vai lá e simplesmente esqueceu de conferir o óleo, tá? E quando ele olhou, a moto ainda está funcionando, só que não tem óleo. E aí, como por um milagre, ele agradece a Deus, vai lá, coloca o óleo na moto, ela continua funcionando, ele fala, graças a Deus, está tudo bem. Só que não, né? Entendeu? Só que não, tá? Então assim, é um indício de que o motor trabalhou sem óleo, e aí acabou a função do óleo, é lubrificar as partes de metal, né? Do motor, tá? Então assim, e aí quando não tem óleo, acaba não lubrificando as partes de metal e consumindo as partes de metal, tá? Fazendo com que a vida útil do motor se vá, entendeu? Continua funcionando? Continua funcionando, mas aos poucos ele vai dando as caras do que de fato aconteceu. Vai aumentar o consumo de óleo, vai perder a força, tá? Então essas coisas todas, e muitas vezes a gente compra uma motoca usada, a gente não sabe, né? O cara rodou sem óleo, ficou feliz que ainda estava funcionando, foi lá e colocou 1 litro de óleo, encostou na loja e pôs para vender. Tem como saber quando a motoca tá sem... rodou sem óleo? Não tem como saber, tá? Você consegue avaliar ouvindo o barulho do motor, porque como ela rodou sem óleo, faltou lubrificação, as partes de metal trabalharam sem óleo, tá? Consumiram as partes de metal, aí começa, né? Bate uma biela aqui, uma bronzina ali, entendeu? Um pouquinho mais de válvula, e você consegue detectar essas questões ouvindo o barulho do motor, né? É a única forma que dá, mas nada que também não possa ser maquiado, tá? Por isso que é importante às vezes você comprar uma motoca com procedência, né? Motores modernos são feitos para consumir óleo, tá? E esses dias eu vi uma resolução da justiça, onde um proprietário de um veículo X estava acionando a montadora, tá? Porque o carro
rodou sem óleo, o motor do carro rodou sem óleo, tá? E na concessionária, durante a revisão, condenaram, tá? Não sei se a revisão era de 10 ou de 20 mil quilômetros, não me lembro. Condenaram o motor do carro. Ele quis acionar a fábrica e perdeu, tá? Porque no manual está escrito para conferir troca feita em 5 ou 10 mil quilômetros, sei lá eu, e conferir semanalmente, tá? Como ele não fez essa aferição, e ainda a alegação do advogado da pessoa foi: eu não comprei carro zero para ficar conferindo o nível de óleo. Pois é, deveria ter escolhido um motor que não consumisse óleo, né? Quando faltou informação, as pessoas se preocupam com outros detalhes, né? Tal como, por exemplo, aqui na scooter, a preocupação nunca é a autonomia do motor, tá? Até hoje eu não vi um canal, pode ser que exista, tá? Mas eu tenho que falar sobre aquilo que eu vi. Até hoje eu não vi um canal de YouTube, tá? Falando sobre autonomia de motor, tá? Nossa, esse motor dessa scooter dura tantos mil quilômetros. Informação da fábrica, né? A galera que é patrocinada vai na fábrica, mas nunca pergunta, né? Porque o cara não vai responder, porque ele vai se comprometer, né? Entendeu? Tem que ser muito cabra macho para poder virar dentro da fábrica, sendo funcionário, e falar assim: ó, esse motor, a autonomia dele é 150 mil quilômetros. Porém, os engenheiros sabem, tá? Os engenheiros sabem qual que é a autonomia de cada motor, tá? É projetado de acordo com tudo aquilo que vem na especificação do manual do proprietário, ok? Beleza? Então, assim, essa é a segunda questão. Quando a motoca roda com o óleo certo, trocado no tempo certo, é pouco provável que essa questão venha à tona, tá? Mas na perda de desempenho, sim, é possível que seja motor, tá? Então, assim, o diagnóstico pronto das maiorias das oficinas de scooter de São Paulo é: revisão, limpa o CVT. Ah, mas minha moto tá sem força, limpa o carburador. Ah, mas tá sem força, limpa a injeção. Devolve a moto para a pessoa, resolveu? Resolveu. Algumas vezes não resolve, principalmente em casos quando a scooter já está mais velhinha, tá? Que é um grande problema, porque se encostar com uma Burgman 125 mais velha numa oficina, principalmente nas associadas do João de Deus, né? Essa galera não quer mexer, né? Porque não dá visualização, entendeu? Ela não passa nem orçamento. Ah, vou mexer nessa tranqueira, como é que eu vou cobrar R$1.000 uma revisão, sendo que a moto vale 4, 5 mil, né? Então esse é um ponto agravante aí do mercado de scooter, tá? Então pensem muito bem. Eu quis dar uma explanada na relação diagnóstico aí, para que você tenha uma visão um pouco mais ampla, tá? Revisão de parte elétrica, por exemplo, eu até hoje não vi numa revisão de parte elétrica limpando o polo de bateria, passando graxa no polo de bateria, a graxa certa, né? E depois remontando e fechando bonitinho, tá? As escutas que eu pego para mexer, às vezes tá faltando até parafuso, entendeu? O cara dá o trabalho de achar um parafuso que sirva, sabe, para colocar ali, para pelo menos imitar, né, o que era original, entende? Então é complicado, entendeu? Bom, tá aí, amigos, espero ter colaborado de alguma maneira, tá? Eu tenho outro vídeo para falar sobre freio. Se acharem que é interessante, comenta aí, tá? Vamos ver se o vídeo tiver bastante visualização, a gente coloca um vídeo aí mostrando, fazendo freio da Citicon HD aí, para ver se orienta alguns proprietários aí, ok? Outra coisa que eu queria deixar claro, não é porque, um exemplo, tá? Não que eu goste, mas não é porque eu entrei num site para poder ver, no YouTube aqui, para poder ver como faz estrogonofe, que eu vou querer fazer estrogonofe em casa. Às vezes eu prefiro pagar para fazer. Isso não quer dizer que eu não quero saber como faz, tá? Então isso é a questão, beleza? Não quer dizer que você tenha que executar o serviço, mas é importante conhecer como faz, até mesmo para que você possa cobrar, tá? Cobrar do seu mecânico a qualidade no serviço, ok? Beleza? Então é isso, fiquem com Deus aí. Vou ver se eu consigo resolver o problema do vídeo da HD e a gente volta no próximo vídeo. Valeu!